Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é dia 13 de fevereiro e a gente está fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o céu dessa semana e no final passar conselhos, tá, para cada um dos 12 signos a serem usados nesse momento. Gente, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal, tá? Se você já segue, já curtiu a página, muito obrigada, né? Toda semana a gente costuma, né? Eu tô trazendo para vocês esses conteúdos voltados à astrologia e ao tarô, tá bom? Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, aproveita também para curtir o vídeo e me deixa um comentário. Fala se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se ele ressoou para você, se ele ajudou você a planejar a sua semana. Todos os feedbacks para mim são super bem-vindos sempre, tá? E eu fico muito grata quando vocês compartilham aí comigo o que vocês estão achando desses conteúdos, tá bom? Eu tô deixando aqui embaixo para vocês na legenda duas coisas importantes. Primeiro é um sumário do vídeo, né? Nesse sumário vocês conseguem se orientar, tá bom? Então se você não é o tipo de pessoa que quer saber do céu da semana inteira, mas quer um conselho final pro seu signo, você já vê aí na legenda qual é o momento que eu tô, nos minutos do vídeo, né, passando essa parte de conselho para os signos das cartas, tá bom? E se você gosta, né, de todo tipo de conteúdo, né, também quer se alinhar com o céu da semana, esse vídeo desde o começo já vai ser para você, tá bom? Tô deixando também na legenda, outra coisa importante, são as minhas outras redes sociais, tá? Porque no Instagram toda semana a gente tem um horóscopo, tá? Lembrando que aqui, gente, eu vou trazer conselhos para cada um dos 12 signos, mas vão ser conselhos através das cartas, tá bom? Se você tá buscando um direcionamento semanal para o seu signo só voltado para astrologia, vou também te convidar a conhecer o Instagram, tá? Porque lá na página tem horóscopo mensal, tem horóscopo semanal, é um outro tipo de conteúdo que eu também trago para vocês, tá? Então verifiquem aí na legenda as outras redes sociais. E aproveitem, como eu já falei pra vocês, pra me deixar um comentário pra eu saber o que vocês acham desse tipo de conteúdo, beleza? Mas vamos começar, tá? Primeiro a gente vai falar um pouquinho do céu em geral dessa semana. Hoje é dia 13 de fevereiro, então a gente tá começando a semana, né, gente, numa lua minguante. Como vocês sabem, desde o fim de janeiro, a gente tá com um sol transitando ali no signo de Aquário. Esse é um sol que tende a deixar a gente coletivamente muito criativos, né? Muito voltados ao futuro. Então, como Aquário, ele é regido por dois planetas, né? O primeiro deles, inclusive pela astrologia clássica, é Saturno, tá? Que é um planeta que traz um olhar muito para disciplina, né? Para as nossas responsabilidades. Então, apesar do que se fala muito por aí, Aquário não é só um signo super libertário, né? E que promove transformações e revoluções. Também tem esse lado, né? Mas também é um signo que permite a gente olhar para o futuro com uma certa consciência, olhar até para o coletivo com uma certa consciência, enxergar padrões e falar, não, a partir daqui eu vou me responsabilizar por esse tema da minha vida, porque esse é um tema importante, eu quero construir alguma coisa no meu futuro com ele, tá? Então esse é um olhar saturnino, né, sobre o signo de Aquário, lembrando que Saturno é um dos regentes desse signo. E o outro regente, o regente moderno de Aquário, é Urano. Esse sim é aquele planeta que convida a gente a inovar de alguma maneira nas nossas vidas, conecta a gente muito ao plano das ideias, faz com que a gente queira estudar coisas novas. Então, desde o final de janeiro até boa parte do mês de fevereiro, né? Porque o Sol, vocês veem, ele só vai entrar em Peixes no dia 18 de fevereiro, tá? Então a gente ainda tem toda essa semana aí o Sol transitando no signo de Aquário. Mas, então a gente tem desde o final de janeiro até boa parte de fevereiro, né? Mais da metade de fevereiro, né? Esse Sol em Aquário deixando a gente muito mental, muito conectado ao mundo das ideias, com muitos planos criativos para o futuro, alguns deles, algumas epifanias, né, que a gente até consegue usar no nosso dia a dia para promover pequenas inovações e outros projetos que a gente tem que estruturar com calma e paciência, né, dando um passo por dia, né, uma passada de cada vez, mesmo porque Aquário é um signo muito mental e às vezes deixa a gente num fluxo um pouco ansioso, tá? O que eu também queria aproveitar para falar para vocês? Desde o dia 11 de fevereiro, a gente tá com Mercúrio também transitando no signo de Aquário. E essa semana, então a semana do dia 13 de fevereiro, também é uma semana que Mercúrio, o planeta das comunicações, das ideias, tá transitando em Aquário. Então, é uma fase, gente, que é assim, a mente fica super ávida, fica super estimulada para conhecimentos novos. É um momento muito bom pra gente fazer curso, pra gente estudar coisas que a gente tem vontade. É um Mercúrio que facilita a gente ampliar a nossa rede de contatos. Por quê?
deixa todo mundo muito mais comunicativo. Eu fico querendo, eu tenho ideias novas, eu quero comunicar minhas ideias novas e eu tenho uma vontade de inovar em alguma coisa no meu dia a dia, até nos meus ciclos do dia a dia, né? Então o Mercúrio que facilita, puxa, eu tenho que ampliar minha rede de contatos no trabalho, eu tenho que falar muito com muita gente, eu queria, né, variar as pessoas que passam pelo meu trabalho, meus clientes, fornecedores, sei lá. É o Mercúrio que contribui muito para isso. Por quê? Se a gente tá querendo inovar na nossa rotina e a gente ainda tem esse olhar muito voltado para as nossas comunicações, então fica muito mais fácil a gente ampliar a rede de contatos, inclusive no trabalho, tá? Claro que esse Mercúrio também pode respingar em outras áreas da vida. A gente escuta muito por aí que Aquário é um signo relacionado ao coletivo, né? Então é muito importante que nessa fase toda do Sol transitando em Aquário, desde o final de janeiro, a gente tenha uma identificação com as pessoas que cercam a gente, porque Aquário é um signo que pede pelo debate de ideias. Então, se Mercúrio, o planeta das comunicações, também está em Aquário, fica muito mais fácil a gente fazer novas amizades, resgatar amizades importantes e mais do que isso, né, gente? Usar essas ideias novas através do viés da comunicação. Eu comunico meus planos, eu penso o que eu preciso ajustar nesses planos, eu trago alguma ideia prática, eu debato com as pessoas, né? Isso que é importante nessa fase, porque a gente estimular esse campo mental não só ajuda a trazer algumas ideias à prática, como também diminui a nossa ansiedade, que pode estar elevada, né? Já que a gente tem Sol e Mercúrio, ambos transitando no signo de Aquário, tá? Com relação a Vênus, né, eu também queria falar um pouquinho no geral, né, sobre Vênus. A gente sabe que Vênus é um planeta que fala de relacionamentos. Vênus, gente, não fala só sobre relacionamentos afetivos, não é só sobre amor que Vênus fala, tá? É um planeta que fala sobre como a gente se porta frente às pessoas, né, e qual que é a nossa abertura para que a gente se relacione de uma maneira mais íntima com pessoas nas nossas vidas, beleza? Vênus está transitando ainda no signo de Peixes, né? A gente tem ouvido muito por aí que Vênus em Peixes, e de fato é, né, um posicionamento astrológico que faz com que a gente fique muito romântico. Tá? É como se a gente tivesse um quê, né? Uma pitada de sonho, né? Incorporada na imagem até que a gente faz das pessoas. Então, uma Vênus muito propícia. E quase sempre ela vai trazer um pouco disso. A gente se apaixona mais. Ou a gente se apaixona mais pelas pessoas, né? Incluindo pessoas novas ou antigas, tá? Às vezes essa Vênus ajuda a reavivar amores também, né? O amor ali tá meio estagnado, mas entre essa Vênus em Peixes, a gente começa a reinterpretar situações e às vezes consegue, né? Trazer de novo esse amor à vida, tá? Isso também poderia acontecer. Então ajuda a gente a se apaixonar por pessoas novas ou antigas, que já estão nas nossas vidas, mas essa Vênus também faz com que a gente se apaixone mais pela vida, porque é uma Vênus que ela favorece atividades artísticas, culturais. Então é como se a gente se abrisse muito mais para ter contato com materiais que trazem mais cor para nossa vida, né? Às vezes mais filmes, mais músicas, enfim, variando um pouco os materiais que chegam até a gente e, portanto, se inspirando um pouco mais através desses materiais também, tá? O problema é que Vênus em Peixes deixa a gente quase sempre também muito idealista com relação às pessoas, tá? Nessa semana isso continua acontecendo mais do que nunca e particularmente nessa semana, né? Vênus também está se encontrando com Netuno, tá? Que é um dos regentes de Peixes. Então, Vênus já está em Peixes, né? E ali, na quarta-feira, dia 15 de fevereiro, mas como é uma conjunção, influencia boa parte dos dias dessa semana. Ela está se encontrando com um dos regentes de Peixes também. Então, significa que a gente, nessa fase, está mais idealista do que nunca, tá? É muito fácil, gente, a gente criar imagens perfeitas das pessoas, né? E muitas vezes se frustrar com essas imagens. Claro que isso daí pode acontecer em vários níveis diferentes. Primeiro, pode ser que a gente se iluda mais no amor, tá? Sendo essas ilusões propositais, causadas por outras pessoas ou inconscientes, né? Às vezes eu espero muito da pessoa, eu mesma ali vou me retroalimentando as minhas ideias e vou me iludindo e bora, tá? Às vezes eu nem preciso do outro para me iludir, mas também poderia acontecer o outro caminho, né? Todo mundo muito sonhador, todo mundo meio que com esse imaginário muito ativo, né? E querendo se entregar muito mais no amor, sem reconhecer muito bem alguns limites, né?
com esse senso de julgamento não tão apurado, né? Então, às vezes a gente pode acabar se iludindo, às vezes até por conta de outras pessoas, a imagem que outras pessoas estão proporcionando pra gente, tá? Essa é uma semana, né? Ainda mais sendo uma semana que também antecede o carnaval, né? É uma semana, né, gente? Independente do evento carnaval ou não, né? Mas é uma semana que culturalmente para nós envolve uma intensidade energética muito grande, né? Independente de você ser uma pessoa do carnaval ou não ser uma pessoa do carnaval, não importa. Esse inconsciente coletivo tá permeado de imagens da gente se entregar para as coisas, não só pro carnaval, mas pra vida, né? Viver a vida intensamente, se entregar aquilo que a gente sente. Isso daí é uma coisa que culturalmente fica forte nessa etapa do ano, tá? Então vai ser interessante que a gente julgue com muita clareza, com muita prudência os nossos relacionamentos. Não precisa também se afastar de relações, né, que de alguma maneira prometem uma intensidade emocional, mas a gente tem que ter consciência, discernimento para falar, não, eu vou me envolver, mas peraí, será que eu não tô viajando na maionese? Será que eu não tô querendo correr muito nesse relacionamento? Será que aquilo que o outro quer de fato é o que eu quero também, ou o que eu quero também é o que o outro quer? Será que não tem alguma dissonância aí nessas expectativas? Será que eu não tô retroalimentando uma imagem perfeita, idealizada, tal? E vai ser muito fácil ser frustrado também por conta dessa idealização depois, tá? Então, na parte de relacionamento, a gente tem que ter uma certa consciência, porque essa pode ser uma semana que a gente deu uma exagerada, tá bom? Agora, já falei para vocês que na parte de negociações, comunicação, ideias novas para o futuro, é uma semana muito promissora, é uma semana fácil para fazer contatos, é uma semana, gente, que até favorece ou planejamento ou execução de viagens, tá? Especialmente porque na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, é um sexto, tá? Não influencia tanto a semana inteira, mas a partir ali da quinta-feira a gente já sente um pouco mais. Então, a partir do dia 16, a gente já sente um pouco mais, que é o quê? É um sexto entre Júpiter e Mercúrio. Então, são planetas de ordem mental que se influenciam de uma maneira benéfica. Então, é muito fácil aprender coisas novas. A gente se inscreve em cursos essa semana, são cursos que de fato combinam com a gente. Eu tenho que estudar, eu consigo me concentrar melhor, eu consigo colocar pelo menos, né, nesse viés prático da vida, não tão emocional, né, nesse viés mais prático, toda uma prioridade de tarefas, eu sei no que eu tenho que me concentrar e eu consigo tocar vários assuntos pra frente, tá? Lembrando que até para ampliar a rede de contatos é uma semana legal. E a partir da quinta-feira, como Júpiter é um planeta que muitas vezes a gente relaciona à exploração de ambientes, né? Eu mudar os assuntos que permeiam a minha mente, porque eu exploro, eu vou para longe, eu transito. E Mercúrio já é um planeta naturalmente também relacionado a trânsitos. É uma semana muito fácil ou para viajar, ou para planejar viagens que a gente queira fazer ao longo do ano, né? Organizar elas direitinho na nossa rotina. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Agora a gente tem que falar uma outra coisa também, que tá pegando forte, né, aqui essa semana, que é uma conjunção que tá acontecendo na quinta-feira. Gente, quando eu falo conjunção, vocês já se preparam, porque significa que tem dois planetas juntos em um determinado signo. Então, as energias sobre aquele signo ficam super intensificadas, tá? Isso tá acontecendo na quinta-feira, dia 16, mas como é conjunção, influencia praticamente a semana inteira, tá? É uma conjunção entre Sol, que por enquanto tá em Aquário, e Saturno, que também tá em Aquário. Então, essa conjunção, gente, ela traz à tona um olhar muito voltado a coisas que a gente ainda não concretizou nas nossas vidas e que a gente tem que concretizar de alguma maneira. Por quê? Saturno é um planeta que fala de trabalho duro, né? Saturno é aquele cara, aquele planeta que cobra a gente, que faz com que inclusive a gente se cobre e não queira ficar parado, não queira ficar estagnado, mas quase sempre ele faz com que a gente queira se envolver com assuntos que são densos, são difíceis. Não é que são densos e difíceis no conceito. Às vezes o que é difícil pra você não é difícil pra mim, o que é mais difícil pra mim não é pra você, mas pra nós, né? A gente sente, a gente recebe essa energia de Saturno sob um olhar de tensão. Então é uma semana em que a gente tende a se cobrar mais. Por um lado, essa autocobrança é complicada. Por quê? Às vezes, a gente está se cobrando tanto para ter resultados tão perfeitos e tão no ritmo que a gente tinha sonhado pra gente, que esse nível de cobrança imobiliza a gente.
eu começo a pensar, meu Deus, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não vou dar conta. O lugar que eu queria chegar, eu já sei que eu não vou conseguir chegar, porque eu já demorei muito, porque eu tô atrasado, porque tá todo mundo na minha frente. Então a gente começa a se boicotar, porque o medo, né, de se colocar à prova faz com que a gente se mobilize, né? Esse é o lado ruim, tá? Esse é o lado ruim dessa semana e vai recair principalmente pra quem esse lado ruim? Pra quem já se cobra muito, pra quem já busca um olhar muito perfeito sobre várias coisas e às vezes acaba adiando ações na vida real, porque eu fico idealizando tanto o quadro perfeito, quando eu tiver isso, aquilo, aquele outro, aí vai dar certo o plano que eu fiz pra mim. Só que às vezes eu fico esperando tanto, que eu executo de menos, a autocobrança vai aumentando e é aí que eu fico imóvel mesmo, tá? Então, esse é o problema dessa conjunção. Agora, dá para eu usar essa conjunção de uma maneira criativa? Sim. Eu tenho que olhar para mim, falar, gente, o que era para eu já ter feito que eu ainda não fiz? O que eu me propus de fazer esse ano, nessa fase da minha vida, nesse momento que eu tô agora, que eu adiei, que eu não tô fazendo e que nessa semana tá me cobrando, porque todo mundo essa semana tá sendo cobrado. Como, né? Cobrado por fatores externos, tá? Então, pode ser que eu negligencie alguma coisa, né? E essa coisa agora tá batendo na minha porta. Ó, lembra que você não me resolveu? É agora que eu vou te dar problema, tá? Então pode ser um fator externo ou pode ser um fator interno. Eu tô sendo cobrado por mim ou pelas minhas pessoas próximas. Eu sinto que existe alguma expectativa que eu tenho que suprir, né? Só que esse Saturno, ele pode ser usado de uma maneira criativa, mesmo sendo uma semana que a gente tá sendo cobrado de alguma maneira, tá? Como usar esse Saturno de uma maneira criativa? Primeiro, fazer um pouco por dia. Eu tenho que me envolver com os assuntos que estão na minha mente agora. Se tem uma coisa que tá me preocupando, se tem uma coisa que tá tirando um pouco a minha paz, se eu acho que eu já deveria ter feito, agora é uma semana que eu tenho que fazer essa coisa, né? Porque senão, quanto mais eu adio, tendo Saturno envolvido, mais eu vou querer adiar cada vez mais, né? E aquele assunto não vai se fluidificando dentro de mim, ele vai se enrijecendo, fica uma pedra ali dentro da minha cabeça, né? Ocupando um espaço que não precisava. Porque às vezes se eu me envolvo com aquela pedra, eu olho pra ele e falo, nossa, não é tão difícil assim, né? Não é uma coisa assim tão enrijecida. Se eu fizer um pouquinho por dia, se eu reconhecer os meus pequenos resultados, se eu me organizar na medida do possível, não precisa ficar perfeito, não preciso tirar o atraso da minha vida, não preciso fazer o que eu deixei de fazer em 20 anos, 30, calma, né? Calma, vamos se localizar no tempo e espaço, né? E falar, não, eu vou fazer um pouquinho por dia, eu vou dosar um pouco a minha atenção nessa situação e uma pequena coisa relacionada a esse assunto, nessa semana eu vou resolver, tá? Não, você não precisa tirar o atraso da sua vida, você precisa resolver uma pequena coisa relacionada a esse assunto essa semana. Já vai melhorar, você já vai ver que não é um grande bicho de 7 cabeças, e aí ao longo, conforme a gente for avançando no ano, você vai falando, não, já cumpri esse prazo, depois aquele passo, assim a gente vai evoluindo. Tudo bem? Outras coisas importantes, na verdade, praticamente o último tema que eu quero falar aqui, tá? É que o Sol tá entrando no signo de Peixes no sábado, tá? Dia 18 de fevereiro. E aí a gente imagina, né, que coletivamente, o imaginário nosso, né, coletivamente, vai ficar muito mais inspirado, muito mais criativo. A gente sabe que o signo de Peixes é um signo relacionado ao propósito. Então, desde o dia 18 de fevereiro, até mais ou menos 30 dias de distância, tá? Até o Sol entrar no signo seguinte, a gente tem um momento para ressignificar, resgatar ou criar novos propósitos nas nossas vidas, tá? Porque durante esse trânsito do Sol em Peixes, vocês imaginam que, claro, que ter resultados materiais, ganhar dinheiro, né, conseguir organizar a vida, cuidar da saúde, tudo isso vai ser super importante, mas ter um propósito relacionado ou não à espiritualidade, tá? Mas sentir que eu tô fazendo alguma coisa que alimenta a minha alma, que faz sentido, que renova a minha fé, ou em alguma coisa, ou em mim mesmo, tá? Vai ser crucial para que a gente passe bem por essa temporada pisciana, que vai ser uma temporada em que vai ser super importante a gente ter uma dose de realismo, né? Não ficar também viajando muito na maionese, mas também resgatar um propósito e trazer esse propósito para o nosso dia a dia, para nossa rotina. Tudo bem?
Gente, essa é uma semana de lua minguante, tá? Vocês vão perceber isso na segunda-feira, a lua, dia 13, né? Que é hoje, no caso, tá? A lua, ela entra na fase minguante à 1 da tarde, né? Ela tá no signo de Escorpião, uma lua minguante em Escorpião, então é uma lua voltada a finalizações de projetos, tá? Nessa semana do dia 13, todo que é tipo de faxina emocional, se eu faço ritual, tem que ser um ritual de faxina, tem que ser um ritual de banimento, tem que ser um ritual para tirar cargas pesadas da minha casa, do meu corpo, da minha vida, né? Então tem muito essa energia de finalização e faxinar. Faxinar ambientes é super importante. Você pode não saber, mas um ambiente poluído diminui até a sua produtividade, tá? Você fica até meio perdido ali no espaço que você ocupa, tá? Então, faxina de ambientes, faxinas energéticas, como eu já falei, faxinas emocionais, tá? Essa semana, trabalhar os sentimentos através da fala é super importante, constitui um dos caminhos de recompensa. A grande recompensa da semana também vem relacionada a você conseguir falar o que você sente, portanto, retrabalhar esses sentimentos com muito mais tranquilidade. Ao que tudo indica, tende a ser uma semana intensa, tá? Mas se a gente se envolver com os temas que a gente sente que estão pesando um pouco na gente, escrever sobre isso, falar sobre isso, não deixa de ser uma faxina que a gente está promovendo internamente e a gente até pode entrar no próximo ciclo lunar com muito mais leveza, tá bom? Na segunda-feira, 22h30, a lua já entra em Sagitário, né? Então, a partir das 10h30 da noite e durante toda a terça-feira, quarta-feira, a lua transita em Sagitário, que são dias muito propícios para que a gente promova um resgate da nossa fé, né? Que a gente busque renovar um certo otimismo na nossa vida, a gente fica mais agitado, fica mais emocionado também, parece que a gente sente muito tudo, né? Mesmo porque Sagitário é um signo de superlativos, tá? Mas majoritariamente podem ser dias para que a gente também se alinhe à nossa espiritualidade ou aprenda coisas novas que fazem sentido pra gente, tá? A partir da quinta-feira, 1h59 da manhã, tá? Então, por isso que eu tô falando, não deixa pra você resolver seus assuntos importantes só pra quinta-feira. Começa a resolver desde a segunda, tá bom? Porque cedíssimo na quinta-feira, né? A lua já vai estar em Capricórnio, Sol e Saturno vão estar se encontrando, então a autocobrança pode pegar firme aí se a gente não tiver feito nada de importante, que a gente sinta que é importante, né? Ao longo dessa semana. Lembrando que são dias super propícios para trabalho, tá? Quinta e sexta-feira são dias para produtividade, trabalho, concretizar nossa lista de tarefas, faxinar as atividades profissionais, resolver pendências, tudo isso, tá bom? No sábado, bem cedinho, dia 18, é o dia que o Sol entra em Peixes, tá? Isso só às 7h34 da noite, tá bom? Mas a Lua já começa o dia ali no signo de Aquário, 2h34 da madrugada já tá em Aquário no sábado, tá? Então, o sábado e domingo são dias de Lua em Aquário, vocês podem imaginar, né? E são dias muito voltados para estar em grupos, estar entre amigos, compartilhar ideias, ter ideias criativas para o nosso futuro, tá? Lembrando que ainda não é uma semana pra gente começar coisas novas, mas para ter ideias criativas, quebrar a rotina, inovar de alguma maneira no nosso dia a dia e até se libertar de alguma coisa, tá? Lembrando que a lua em Aquário, como ela faz a gente perceber padrões repetitivos, também pode ser uma lua que facilita muito uma certa libertação, tá bom? Bom, então, de que maneira que a gente vai prosseguir agora no vídeo, né, gente? Eu vou passar com vocês alguns conselhos para os signos, tá? Esses conselhos, como eu já falei para vocês, vão ser feitos através das cartas de tarô, tá? E são exclusivamente para o momento presente. Não substitui uma consulta de tarô, não substitui uma consulta astrológica, também não é um horóscopo, tá? Porque para horóscopo eu convido vocês até a conhecerem o Instagram, que eu tô deixando o link, né, a informação do Insta aqui na legenda também, junto com outras redes sociais, tá? Não substitui consultas, mas às vezes você tá precisando de um conselho, uma orientação, saber que energia, né? Quais são as mensagens da carta pro seu signo, tá? Então pode ser que te ajude de alguma maneira também. Aproveitem para curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá? Não deixem para curtir no final, porque senão vocês esquecem, tá? E me deixem um comentário para eu saber se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Vamos à tiragem. Falando um pouquinho então para arianos, tá bom? Gente, eu recomendo sempre que vocês escutem essa tiragem considerando o signo solar de vocês, tá bom? Mas também não deixem de ouvir pro ascendente, tá? Que é muito importante, e às vezes até a lua, tá? Às vezes até a sua lua você escuta e tem alguma ressonância para você.
beleza? Para arianos, tá? Gente, a gente tem uma semana em que o campo emocional tá bastante intenso, tá? Os arianos tendem a sentir muito tudo, né? Com uma intensidade muito elevada. A gente também pode ter uma postura, né? Aproveitando que é uma lua minguante, algum padrão passado que nessa semana eu tô tendo a chance de quebrar, né? Então é muito provável para arianos, arianas, que a gente tenha nessa semana uma oscilação emocional, né? Uma necessidade muito grande até da gente se interiorizar em alguns momentos. Não é que é uma semana com poucas pessoas, tá? Não entendam mal. É uma semana que provavelmente tem muitas pessoas envolvidas, mas pode ser que eu me sinta um pouco como uma esponja energética, né? Então, às vezes eu sinto que eu tô puxando um pouco a energia das pessoas ao redor, é melhor que eu passe até um tempo sozinho, né? Lembrando que como tá vindo junto também um 7 de espadas, às vezes ter muita gente ao nosso redor cansa, né? Traz mais ansiedade do que clareza, tá? Então aqui é interessante que a gente filtre muito bem as nossas companhias, que a gente passe um tempo sozinho. Talvez existam até vivências um pouco familiares marcantes. Ou são vivências de fato com pessoas da família, né? Então pode ser que eu tenha mais experiências com pessoas da minha família, pode ser que eu esteja mais próximo. Por um lado é bom, porque é como se eu tivesse todo um suporte emocional que tá em vigor nesse momento, tá? Mas por outro lado, igual eu falei pra vocês, algumas presenças essa semana podem drenar um pouco a gente, então tem que dar uma filtrada em com quem eu me envolvo ou não, tá bom? Isso vai ser muito importante pra gente estipular uns limites aí, né? Até onde vale a pena eu me envolver com essas pessoas, né? Tanto no dia a dia, tudo bem? Mas além disso, né, quando eu falo ter um contato familiar, às vezes eu tô falando, como eu trouxe pra vocês, uma postura um pouco mais nostálgica, eu lembrando muito de coisas, às vezes eu até acessando memórias, né, que estavam guardadas ali no meu subconsciente, eu estou muito intuitivo, tá? Faz parte também oscilar um pouco emocionalmente essa semana, então vai ser interessante que eu foque bastante na minha rotina, que eu priorize atividades de autocuidado também, né, já que eu tô oscilando um pouco emocionalmente, fazer o básico bem feito, né? Não fazer nenhuma grande invenção, tá? Trabalhar a intuição e pode ser que vocês estejam também tendo esse acesso a lembranças, memórias. Uma semana que pode ter um viés também muito terapêutico, tá? Agora, para decisões externas, né? Eu já tenho que me mostrar, já tenho que me posicionar. Não são cartas tão abertas. Elas falam assim, ó, você pode resolver muitas coisas dentro da sua microesfera. Resolver coisas dentro dos seus relacionamentos, resolver coisas dentro da sua casa, dentro da sua família, nas suas memórias, tá? Agora, já não é uma combinação tanto pra gente se expor profissionalmente, ou já ter que tomar uma decisão, um rumo futuro, não. Primeiro vamos trabalhar essas emoções, primeiro vamos ter o nosso tempo para descansar, que tudo isso é importante, tá bom? E lembrando da gente também se cercar de pessoas que façam bem pra gente, porque afinal, isso também não deixa de constituir um suporte emocional, tá bom? Então, essa é a mensagem para arianos. Vamos falar agora com o pessoal de touro. Aproveitem para curtir o vídeo, se inscrevam aqui no canal, me deixem um comentário também, tá? Pessoal de touro, olha, o que eu queria trazer pro pessoal de touro? Aqui a gente tem a carta do eremita, tá bom? Junto com um 3 de espadas. Então aqui o que a gente tem, na verdade, são pessoas que estão deixando algum tipo de zona de conforto para trás nessa semana. A impressão que elas têm, que vocês têm, que deixar essa zona de conforto é uma situação muito incômoda, tá? Então tem alguma... Antes eu tava confortável, tava me limitando a uma ou outra atividade, X ou Y, né? Tava com a minha rotina super estruturada, mas aqui nessa semana eu tenho um movimento de inovação, eu tenho uma quebra nessa estabilidade. E essa quebra é um pouco incômoda, tá? Lembrando que o eremita, ele não deixa de ter uma certa ressonância com Saturno, né? Que é um planeta que tá em evidência essa semana, dando pra mim a impressão de que é uma semana muito importante pra vocês. No que ela é muito importante? Primeiro, para estudos, tá? Movimentações pessoais, então coisas que eu tinha que fazer há um tempo, que eu achei que eu não estava fazendo, agora é a hora de eu fazer, de eu me envolver com essas questões. Tem um incômodo envolvido até, tá? Pode ter até uma sensação de cansaço, então não se cobrem em excesso, mas também não se mobilizem frente àquilo que vocês têm que fazer, tá? Porque a gente tem que ter alguma atitude de vocês, até para que vocês se valorizem e falem, não, peraí, eu tô conseguindo progredir com relação a alguma coisa, um tema antigo, agora eu tô conseguindo lidar com ele, né? Então tem um pouco dessa jornada do eremita, tá? Pra que não é muito legal a semana, né? É pra
Relacionamentos, tá? No geral, é uma semana que eu sinto que eu preciso ficar um pouco mais sozinho, um pouco mais na minha. Eu não estou conseguindo cumprir com as expectativas das pessoas ao redor e nem preciso, tá? Vamos combinar que aqui eu tô cumprindo com as minhas expectativas. Então, se aquela demanda tá vindo de fulano ou ciclano, se eu tenho um evento social para ir e eu não quero ver pessoas, eu não quero. Então, aqui eu tenho que ter uma preservação do meu espaço, porque é uma semana que pode ter um tom muito profissional, tá? Que também não é fácil, mas eu tenho que ter essa movimentação, né? Vai vir com recompensas pra mim, então muito profissional e muito pessoal também, tá? Então se eu quero mudar alguma coisa na minha rotina, no meu dia a dia, mas tem que ter a ver comigo ou com o meu trabalho, tá? Já pra relacionamentos não é o melhor dos mundos mesmo, porque eu tô precisando ficar um pouco mais sozinho, entendeu? Se eu tô cansado já das coisas que eu tenho pra fazer, é melhor que eu fique mais tranquilo, mais na minha, né? Não fique querendo encher a minha rotina com um monte de gente que eu vou ter que ver, que eu vou ter que lidar, não, tá? Agora, para relacionamentos que já estão em andamento, não é uma carta que vai dar problema, tá? Simplesmente fala que é uma combinação que fala, ó, tem coisas para serem trabalhadas nos relacionamentos, tá? Mas é isso, beleza? Não vai também indicar uma situação de um conflito também não, tá? Então, uma semana que vocês vão sair de uma zona de conforto, que vocês têm que se envolver com temas de importância para vocês, ter paciência, não se cobrar demais e ir trazendo alguma coisinha para prática, tá bom? Vamos avançar. Então agora a gente vai falar para pessoal de Gêmeos, né? Ou que tem pontos de Gêmeos, né? Um ascendente em Gêmeos, uma lua em Gêmeos, tá? Tudo isso para vocês. Bom, então tá. Aqui a gente tem, né, gente? O enamorado com valete de copas, tá? O enamorado por si só já é uma carta que fala sobre contato com pessoas, tá? E aqui a gente tem um valete de copas indicando, às vezes, contatos pela via amorosa, tá bom? Pode ser uma semana marcante para relacionamentos afetivos, tá? Seja no contexto do carnaval, seja no contexto dos meus contatinhos, do meu namoro, dos meus crushes, sei lá. Mas tem alguma movimentação muito forte que tá trazendo uma certa paixão para vocês, tá? Vocês se sentem inspirados, podem estar mais sujeitos a se apaixonar, tá? Porém, a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado com as parcerias e até esses contatinhos que estão aparecendo pra gente agora, porque como é um valete, né? Muitas vezes o valete ele traz uma instabilidade naquilo que eu tô planejando, sabe? Então às vezes eu idealizo muito as pessoas, às vezes eu tenho mais disposição para ser iludido, porque já que eu tô idealizando muito, eu tô viajando na maionese mesmo, né? Então aqui a gente tem que ser muito realista, a gente tem que ter todo um padrão para julgar as pessoas, para falar, será que faz sentido essa pessoa? Será que ela realmente tá me dando esse material que eu tô achando que ela tá me dando, tá? Ou será que eu não tô idealizando um monte, posso me frustrar lá depois, tá? Então aqui, mas pra flertar, né, pra sair, pra ver um pessoalzinho novo é legal? É legal. Já é uma carta pra eu poder confiar em qualquer pessoa que tá aparecendo na minha vida? Calma. Pelo amor de Deus, tá? Porque aqui a gente tem uma condição que muitas vezes pode trazer relacionamentos que são muito mais casuais ou que são muito mais ingênuos, sabe? Infantilizados, né? Não é uma coisa que tá muito madura, uma coisa que tá muito certeira, tá? Agora, claro, tá querendo flertar, tá querendo sair, ver gente, é um problema? Não, de jeito nenhum, tá? É uma carta que inclusive dá energia pra vocês saírem, verem gente, conversarem e tal, se inspirarem de alguma maneira, tá? Essa carta também, essa combinação, na verdade, ela é muito boa para contatos profissionais. Não é para sociedade de trabalho, tá? Não é para eu assinar uma parceria, tá? Mas, puxa, às vezes eu quero ampliar minha rede de contatos, conversar com um cliente novo, me expor mais nas redes sociais. Aí pode ser? Pode ser, tá? Não tem problema nenhum, pode te ajudar essa combinação também. Um outro ponto que essa carta tá trazendo é que vocês podem estar numa fase de tomada de decisão, né? Mas estão muito indecisos, tá? Então não acelerem nenhum tipo de tomada de decisão. Podem sim tomar algumas decisões, por exemplo, para trabalho, para projetos pessoais. Agora, se envolver relacionamentos, já pensa 2 ou 3 vezes, tá? Priorizem nessas escolhas que vocês estão fazendo agora um olhar racional e lógico sobre aquelas situações, tá? Então, para a vida um pouco mais prática ou contatos mais profissionais, uma semana que pode ser super promissora, tá? Já para movimentar temas do amor, cautela sempre, tá bom? Beleza. Então agora a gente vai falar um pouquinho para o pessoal de Câncer.
ou pessoal que tem pontos consolidados aí de câncer, um ascendente, uma lua, alguma coisa assim. Vamos lá. Puxa, gente, aqui a gente tem uma combinação muito boa, tá? Para o pessoal que tem esses pontos fortes de câncer. Primeiro a gente tem a carta do Sol, depois a gente tem um Rei de Espadas. Bom, a carta do Sol tá trazendo uma fase, querendo ou não, de algumas conquistas, tá? Essas conquistas, por quê, né? Porque tudo aquilo que eu faço se torna muito visível, né? Se eu me empenho com responsabilidade em algum projeto que eu tô tocando, alguma atividade que eu quero ter um êxito, eu quero ter um reconhecimento, como tudo que eu faço tá muito mais visível, pode ser que esse reconhecimento venha, tá? É uma carta quase sempre muito criativa, então assim, eu tô me comparando menos com as pessoas, eu tô me deixando mais livre para ser de fato aquilo que eu sou, eu tô me expressando mais, né, me vestindo mais de acordo comigo, me apresentando mais de acordo comigo, então tem uma identificação e vocês chamam a atenção, né? Por isso que é uma semana em que muitas vezes os assuntos de vocês podem trazer visibilidade e reconhecimento, porque vocês estão se mostrando mais, né? Estão dando até mais a cara a tapa, mas assim, sem tanto julgamento, muito mais num viés espontâneo, num viés leve, né? Que pode trazer algumas alegrias, tá? Aqui a gente também tem a carta do Sol, né? Como ela é muito criativa, ela pode até envolver resgate de hobbies, tá? Só que como também tá vindo um Rei de Espadas, pode ser que vocês estejam trazendo esse reconhecimento para a vida de vocês através de um olhar estratégico, profissional, com senso de planejamento, sabendo que tem começo, meio e fim para cada atividade profissional de vocês. Então aqui a gente tem vocês realmente tomando a frente em várias situações e se posicionando, falando o que pensa, se colocando no trabalho também, tá? E tendo resultados muito legais. Na vida afetiva, tá? Essa combinação também não é ruim. Ela fala que tem algumas coisas, alguns temas difíceis para serem trabalhados nos relacionamentos, tá? Porque tem um Rei de Espadas, né? E não é um rei fácil, tá? Então tenho que tocar em alguns assuntos delicados, eu tenho que falar coisas que estão me incomodando, tenho que saber ouvir meu parceiro também, tá? Porque isso daí vai ser muito importante para vocês têm que ser flexíveis na hora de ouvir também, mas muito provavelmente essas conversas rendendo algum êxito, tem alguma coisa feliz que tá vindo dessas conversas, tá? Aqui, como é um rei, já me passa a impressão de relacionamentos maduros, que tem, gente, relacionamento maduro é aquela coisa, né? Tem muito assunto tenso que tem que ser trabalhado no dia a dia, tem que ter redistribuição de tarefa, tem que ter cada um se responsabilizando por aquilo que é seu, sabendo ouvir o parceiro com muito amor, muita empatia também, tá? Mas tem algum êxito através dessas conversas, pode até ser uma semana bacana para algumas parcerias e até algumas sociedades, tá? Mas vamos colocar parcerias no geral, porque tem muito desse olhar, eu me julgando menos, eu me podando menos, mostrando mais as minhas questões pro mundo, consigo até lidar melhor com as outras pessoas que eu tenho ao meu redor, tá bom? Então agora a gente vai para o signo de Leão. Vamos que vamos, minha gente. Leoninos, ascendente em Leão, lua em Leão, alguma coisa para vocês, né? Essa mensagem aí vai ressoar de alguma forma. Vocês me contam, tá bom? Para leoninos, né? Olha só, aqui a gente tem a carta da Torre, não é uma carta fácil, tá vindo junto com o Valete de Ouros, tá? Gente, essa carta, né, para leoninos, muitas vezes está trazendo uma fase que envolve transformação. A carta da Torre, ela quase sempre traz um certo incômodo. Não é que seja uma carta ruim apenas, tá? Depende muito da situação em que ela aparece, em qual contexto que ela está sendo colocada. Mas é uma carta que envolve assim, aquilo que eu estava achando que era bom para mim, aquilo que estava fazendo sentido para mim durante uma fase da minha vida, não tá mais fazendo sentido. Por isso que a gente fala que é uma carta que envolve a derrubada de formas pré-existentes. Existe alguma coisa que antes fazia sentido, que agora não tá fazendo, eu tô me dando conta, tá? Então, essa carta é uma carta de revelações, eu entendendo o que existe dentro de mim, o que tá me incomodando na minha vida, quais transformações eu preciso fazer. É uma carta que faz assim, existe uma avalanche nessa mente, porque parece que tudo tá sendo iluminado, eu tô vendo várias coisas que antes eu não via. Mas é claro que eu vou me empoderar de transformações e mudanças que eu tenho que fazer na minha vida agora, entendeu? Então, se nessa fase da minha vida eu queria tudo organizadinho, tudo estável. Não. Tinha alguma coisa que estava te incomodando antes, que você não estava nem vendo, agora você tá vendo e agora você vai ter condições e energia para mudar essas coisas.
Tudo bem? Então aqui a gente tem que ter uma postura flexível, entender que essas revelações que a gente está tendo é um privilégio ter e tá no nosso poder mudar coisas nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Então é super importante essa fase para vocês. Não se apeguem a fatores do passado. Não fiquem se segurando em imagens de, porque é mais seguro se eu não mudar nada na minha vida. Não, depende. Às vezes essa segurança é só uma grande ilusão que você tá tendo, porque é uma coisa que já tá te incomodando e que vai te gerar infelicidade depois, né? Então, às vezes a gente acha que a gente consegue controlar algumas coisas na vida que a gente não consegue, entendeu? Então, vamos abrir mão dessa ilusão de controle, tá? Essa transformação pode estar acontecendo no nível dos relacionamentos, porque tá vindo uma figura da corte, tá? Então pode ter alguma questão de relacionamento para ser trabalhada, né? Também pode ter a ver alguma questão profissional, tá? Mas muito provavelmente são transformações que vocês estão sentindo a necessidade de fazer, tá? Não é uma coisa que está sendo imposta, dificilmente está sendo imposta. Muitas vezes a carta da torre é uma coisa que traz uma erupção interna, né? Então ainda mais nesse sentido de conselho, é uma coisa que eu tô vendo que eu tenho que mudar. Tá? Como também tá vindo com o valete de ouros, tá? Claro que é uma semana pra gente tentar estabilizar algumas coisas que são importantes, tá? Primeiro, o dinheiro, né? Tentar não gastar muito em excesso se possível. A saúde e o autocuidado, né? Tentar não fazer grandes extravagâncias, né? Tentar ser ali um pouco mais conservador nesse cuidado com a saúde, tá? E o trabalho, tá? Pode ter alguns imprevistos de trabalho, mas tendo flexibilidade também vocês conseguem tirar de letra. Não é uma semana ruim para contatos de trabalho, não é, tá? Só não é uma semana que a gente fala, olha, vamos fazer uma parceria nova. Não, aí já não, tá? Porque tudo ali tá sendo transformado. Agora, contatos novos, conversas de trabalho, eu tenho que falar alguma coisa, dá pra eu falar? Muitas vezes você vai sentir que até dá pra você falar, tá? Tem alguma transformação que você tá querendo fazer, só que essas mudanças devem ser planejadas no longo prazo, ao invés de querer já fazer tudo imediatamente, tá bom? Prestem atenção no que vocês estão tendo que transformar agora na vida de vocês, porque pode ser uma coisa libertadora, tá bom? Então agora a gente vai falar um pouquinho com virginianos, virginianas. Você que às vezes tem um ascendente em virgem, uma lua em virgem, tá bom? Vocês fiquem atentos aí na mensagem do tarô. Vamos lá. Puxa, muito bom, tá? Aqui a gente tem para virginianos uma combinação bem legal, bem interessante, tá? Primeiro a gente tem a carta da Imperatriz, número 3. Depois a gente tem um 2 de paus, é claro, número 2, tá? Gente, você que tem pontos consolidados aí de virgem, tá numa semana de muita independência, tá? Muito controle sobre as suas atividades, muita criatividade, muita fertilidade nesse plano mental também, tá? Então aqui a gente tem uma semana que vocês atuam como a imperatriz, tá? Tem tanto uma empatia, né, para conseguir se colocar no lugar das pessoas e ouvir as pessoas, quanto também uma mente clara, objetiva, inteligente, para resolver várias questões que vocês têm aí na vida de vocês. A Imperatriz, ela ainda traz uma fase boa para trabalho, tá? Por quê? Porque eu tô mais autoconfiante, eu consigo me colocar melhor, eu doso qualidades femininas receptivas, né? Quanto masculinas, projetivas, ativas no trabalho, e assim eu consigo ter muitos êxitos, tá bom? Uma semana super legal para contatos no trabalho, ampliação de rede de contatos, ter reuniões importantes, tratar de negociações, tudo isso, tá? É uma carta maravilhosa na hora de lidar com as pessoas, porque vocês conseguem ter tanto uma receptividade quanto um impulso criativo para de fato tomar a frente em vários temas importantes, tá? A Imperatriz quase sempre é uma carta que também traz uma fertilidade muito grande, tá? Inclusive física, né? Não necessariamente quem tira essa combinação vai ficar grávido, tá, gente? Ainda mais numa tiragem coletiva. Mas, né, é sempre bom se preservar, porque além dela trazer uma fertilidade no plano das ideias, também às vezes pode trazer no plano físico. Tudo bem? Essa combinação também é muito boa para flertar, para namorar, para ver gente, tá? Só que às vezes vocês estão muito independentes ainda, tá? Não necessariamente esses encontros vão gerar alguma coisa, porque vocês estão muito independentes, voltadas e voltados para vocês. Mas é uma combinação muito boa para flertar, ter prazer, conhecer gente nova, finalmente encontrar aquele contatinho também. Tudo isso pode rolar, tá?
Na parte profissional, única coisa é que às vezes a imperatriz, essa combinação em particular, né? Ela difere um pouco do imperador, porque o imperador, ele é um cara que está acostumado com o poder, né? A imperatriz não tá. Então, às vezes ela ocupa posições de poder, mas dentro ela ainda tem uma insegurança, tá? Então, o que vocês vão ter que trabalhar essa semana? Essa insegurança, né? De fato bancar aquilo que é de vocês, de fato se posicionar mais. Ah, mas será que é eu mesmo que tenho que fazer? Muitas vezes vai ser você que vai ter que fazer aquele tema, né? E vocês vão atuar com uma certa flexibilidade, vão ter empatia, vão ter uma inteligência na hora de resolver várias questões, tá? Uma semana até que dá pra começar umas coisas novas, tá? Mas como a lua é minguante, né? Vamos primeiro resolver aquilo que a gente tem em andamento, tá? Uma combinação super legal para inovações e para ter mais prazer na vida e na rotina, beleza? Vamos aproveitar essa fase então. Então agora a gente vai falar com librianos e librianas. Ou você que também tem um ascendente em Libra, uma lua em Libra, um sol, claro, em Libra também, né? Algum ponto importante aí do seu mapa nesse signo, tá bom? Perfeito. Bom, aqui a gente tem librianos, né? É uma dessas cartas já saiu. Aliás, as duas, mas em contextos totalmente diferentes, tá? Para librianos a gente tem a carta do eremita e a gente tem um rei de espadas, tá? Aqui, gente, para librianos e librianas, a gente também tem uma condição de estar deixando para trás uma zona de conforto. Tá? Antes a gente tinha uma situação estável, segura, tranquila, e agora tem alguma coisa que movimenta vocês, que fala assim, olha, vocês têm que transformar alguma coisa, vocês têm que deixar uma zona de conforto e se responsabilizar por temas importantes que vocês têm para resolver agora, tá? Prestem muita atenção também com a autocobrança, tá? Muita atenção mesmo, porque às vezes a gente se cobra demais e acaba até se imobilizando através do medo, sendo que librianos e librianas já são um pouco perfeccionistas, tá? Então às vezes a gente tem essa imagem, né, da balança, do perfeito, do esteticamente incrível, né? Só que não, aqui a gente vai ter que, né, lidar um pouco com coisas que ainda não estão 100% acertadas, não estão 100% definidas, lidar um pouco com o incerto, tá? É uma carta que vai movimentar muito vocês em relação ao trabalho e relacionamentos. Para trabalho, é uma combinação legal, tá? Porque como tá vindo também um rei de espadas, tá trazendo pra gente que vocês estão tomando a frente de vários projetos. Só que são projetos provavelmente desafiadores, que demandam de vocês, que vocês às vezes ficam cansados, tá? Então vão ter que ter um espaço na rotina para também descansar, realinhar os chakras, né? E não ficar com aquela carga pesada dos temas de trabalho que vocês estão tendo que lidar. Agora, muito provavelmente, tem inteligência emocional, tem sabedoria para lidar com esses temas, lembrando que é um rei, tá? Então vocês têm muita sabedoria, até muito conhecimento técnico ou de pessoas que vão permitir que vocês movimentem muitos temas de trabalho, tá? Não é uma semana muito fácil para parcerias e não é uma semana muito fácil para relacionamento, tá? Por quê? Como a gente tem essas duas cartas, o eremita por si só, ele já anda um pouco sozinho, né? É uma carta que traz um pouco esse conceito de solidão. Vindo com o rei de espadas, então assim, existem alguns conflitos dessa área do amor, né? Dessa área afetiva. Então assim, tem alguma coisa ali que não tá legal, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que pontuar, mas tem que pontuar com muita consciência para também não correr o risco de entrar em alguns conflitos, tá? Então, nessa parte de relacionamento, é uma combinação que vai pedir muita cautela, que vocês tenham paciência, que vocês fiquem um tempo mais sozinhos. Prestem atenção se quem tá na vida de vocês realmente tá fazendo bem ou não, tá? Isso daí é interessante vocês observarem, tá? Claro que cada caso é um caso, mas a observação nunca vem pro mal, né? Pelo menos a gente enxerga coisas que antes a gente não tava olhando, tá? E na parte de trabalho, apesar de ter um cansaço envolvido, ainda assim vocês têm, né, aquele rei com a espada, tá? Então conseguem se colocar, conseguem falar, trabalhem só um pouco essa flexibilidade na parte de trabalho, né? Mas entendam que vocês estão deixando uma zona de conforto para trás, não precisa se cobrar em excesso, pode reconhecer os seus pequenos feitos, tá? Mas vão ter que se movimentar bastante também, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai seguir agora pro pessoal de Escorpião, tá? Escorpianos, escorpianas, você que tem um ascendente em Escorpião, você que tem uma lua em Escorpião às vezes, pode ser que esse recado flua para você de alguma maneira. Aproveitem para curtir o vídeo, se inscrevam no canal. Me deixem um comentário, tá bom?
Ah, muito bom. Olha só. Aqui a gente tem os escorpianos com a carta da torre e um 4 de ouros, tá? Gente, escorpianos podem estar passando por uma fase de uma certa instabilidade ou de um certo estresse na rotina e no dia a dia, tá? Eu acho que existe muito uma necessidade de transformação também, de se desapegar de elementos do passado, como eu já coloquei para vocês, porque a carta da torre é uma carta de revelações. Eu enxergo coisas que não fluem para mim e eu me empodero pelas mudanças que eu tenho que fazer. Muitas vezes não são mudanças fáceis, mas vem com grandes epifanias, porque eu enxergo mais os elementos internos, eu consigo entender aquilo que está me incomodando. Então, é uma semana para trabalhar desapego e perceber quais transformações vocês estão tendo que fazer na vida de vocês, tá? Uma fase muito criativa, uma fase que, se vocês estão querendo implementar alguma mudança, vocês vão enxergar os caminhos para essa mudança, tá? Claro que também não vamos tomar atitudes impensadas, vamos planejar sempre essas mudanças, mas pode ser uma semana de transformações, tá? Uma semana que, inclusive, pode envolver muito de uma certa ansiedade, tá? Porque vão ter desejos por transformar coisas aí na vida de vocês, tá? O que não acho muito legal, né? Essa combinação tem que ser muito atenciosa para movimentos profissionais, tá? Então, não tomar decisões súbitas e impensadas no trabalho, tá? Eu tenho que ir no trabalho ir um passo por dia, um pouquinho de cada vez, organizar minha rotina, porque eu posso ter alguns imprevistos de trabalho nesses próximos dias, desde que eu mantenha minha flexibilidade, tá tudo certo, tá? Outro ponto que eu acho que também é interessante a gente observar é a área financeira. Essa combinação pede para vocês não gastarem dinheiro em excesso e pede também para que vocês curem de alguma maneira a relação de vocês com o dinheiro, tá? De que maneira que vai ser essa cura, eu não sei, porque depende muito de cada caso, tá? Mas provavelmente você tá tendo que economizar um pouco mais, tá tendo que pensar de uma maneira inteligente com relação ao seu dinheiro, tá? E evitar fazer movimentos impulsivos impensados com esse campo também, tá? Agora, transformações de longo prazo não tem problema, tá? No campo de relacionamento, essa combinação não fala nada em específico, tá? Como tem a carta da torre, provavelmente a gente tá tendo que trabalhar alguma coisa também, deixando para trás um padrão repetitivo em alguma coisa também, tá? Mas não traz grandes informações sobre isso também não, tá? Então, uma semana que a gente tem que pensar em transformações de longo prazo, mas evitar mudanças de rumo súbitas, né, ou impensadas, né, no trabalho e nas finanças principalmente, tá? Agora, para atividades terapêuticas, para entender melhor o que se passa dentro de vocês, para tentar identificar o que tá incomodando e como que eu vou transformar essa coisa que tá me incomodando no futuro, tudo tranquilo, uma semana que pode ajudar vocês a terem revelações e a pensarem nessas mudanças futuras, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar para sagitarianos, sagitarianas, o pessoal que tem ascendente sagitário, lua em sagitário, qualquer uma dessas opções, tá bom? Vamos lá. Perfeito, tá? Gente, aqui a gente tem para sagitarianos, eu vou mostrar para vocês a mesma carta, a carta da torre, mas num contexto completamente diferente também, tá? A carta da torre sempre é uma carta, gente, também muitas vezes acontece de um arcano se repetir num jogo, né? Para você que é de Sagitário e não sabe do que eu tô falando, é que essa carta da torre tá saindo para vários signos nessa tiragem, tá? Por que também tá saindo tanto essa carta da torre? Não se esqueçam de que a gente tá numa semana de lua minguante em Escorpião, tá? Então, muitos de nós estamos tendo, né, que nos desfazer de padrões passados, pensar em transformações que a gente tem que fazer na nossa vida, coisas que a gente não quer mais carregar, tá? Então, a carta da torre tá falando de uma transformação em padrões passados para vocês, tá? Mas que transformação é essa para sagitarianos e sagitarianas? Bom, primeiro, para todos nós, né, todos os signos que saíram com essa carta, pode ser uma semana de alguns imprevistos, tá? Isso daí é interessante a gente pontuar. Mas para você que tem pontos de Sagitário consolidados no seu mapa, o que significa?
Coisas que antes eram muito certas estão se desfazendo. O que era a prioridade de vocês não está mais sendo. Vocês estão revendo as prioridades de vocês. Estão tendo desejo de transformar em alguma área de vida, tá? Como tá vindo junto com uma rainha de paus, tá passando para mim a impressão de que não só é uma revelação de coisas que vocês estão tendo que mudar, mas de fato vocês estão conseguindo mudar, tá? Já conseguindo mudar agora, tá? Nessa semana, como a rainha de paus é uma rainha muito autoconfiante, muito independente, tá? Então aqui eu imagino que exista um desfazer de padrões passados relacionados à insegurança, tá? Aqui vocês estão buscando assumir uma postura muito mais segura, muito mais certeira. Vocês podem ter mudanças em relacionamentos, mas para mim me parecem ser mudanças positivas, porque vocês estão se colocando mais e buscando mais o prazer de vocês, tá? Então, se você, sagitariano, sagitariana, tá solteira há muito tempo, veio uma torre com uma rainha de paus, pode ser que tenha algum encontro interessante essa semana, né? Se você já tá num relacionamento, mas ele tava muito estável, muito estagnado, pode ser uma reinterpretação desse relacionamento, uma ressignificação, vocês buscando até ter mais prazer em conjunto, isso também poderia acontecer, tá? Para parcerias consolidadas novas, ainda já não é o caso, tá? Já não é momento de firmar um namoro, um relacionamento, mesmo porque a carta da torre tá trazendo mudanças naquilo que a gente espera até dos outros, tá? Mas é uma semana que pode envolver mais fontes de prazer, tá? E vocês acessando essas fontes de prazer. Agora, com certeza, também é uma semana para trabalhar desapego, né? Desapego de idealizações, desapego de já ter tudo perfeito na minha vida, porque a carta da torre, ela fala assim, tem coisas que antes estavam me incomodando, que eu não estava vendo, agora eu tô enxergando e tô tendo a chance de mudar. Tá? Muito provavelmente tem a ver com relacionamentos. Pode também respingar um pouco em trabalho, porque querendo ou não, sendo uma rainha de paus, pode ser que vocês estejam sendo obrigados a assumir posturas no trabalho que mostrem uma postura de autoconfiança, tá? Ou de liderança em algum nível, tá? Nesse sentido, vocês vão ter que, né, bancar aí as decisões de vocês, tá? Porque tende a ser uma semana importante, que traz imprevistos e que põe vocês em algum tipo de situação de evidência, tá? Mas tudo bem, vamos ser flexível, vamos abrir bastante espaço para o diálogo, né? Para sempre movimentar ideias, flexibilizar ideias, como a carta da torre pede, e com certeza, pelo menos uma combinação que mostra uma semana dinâmica, em que muita coisa é resolvida e que vocês têm a oportunidade, inclusive a necessidade de transformar alguma coisa que estava incomodando vocês e que agora vocês vão assumir as rédeas dessa situação e falar, não, agora nós vamos mudar essa situação, tá bom? Então, uma semana que favorece muito mudanças, favorece um pouco alguns encontros, tá? Mas, como todo mundo que tira essa carta, vocês vão ter que lidar com imprevistos e com essa noção de que aquilo que era essencial para mim agora já não é, e estão entrando outras prioridades nesse jogo também, tá bom? Agora a gente vai falar com capricornianos, capricornianas ou o pessoal que tem um ascendente aí no signo de Capricórnio, até uma lua em Capricórnio, tá? Dependendo aí do seu mapa astral, essa tiragem para Capricórnio pode ressoar para você. Bom, para capricornianos, tá? A gente tem uma combinação aqui, vocês vão ver, a gente tem a carta do enamorado e a gente tem o 9 de espadas, tá? Gente, aqui para capricornianos, eu acho interessante colocar que a carta do enamorado quase sempre tá trazendo uma necessidade de trabalhar relacionamentos, tá? E junto com o 9 de espadas, tá trazendo alguns conflitos nesse campo de relacionamentos, tá? Significando que para qualquer tipo de relacionamento é uma semana que a gente tem que ter cautela, atenção e cuidado, tá? Não é uma semana muito propícia para parcerias, não é uma semana muito propícia para, né, firmar contratos com pessoas, sociedades. A gente tem que ter uma certa atenção nas pessoas que estão se manifestando na nossa vida agora, tá? Não necessariamente a pessoa é ruim, tem uma má índole, né? Não necessariamente, mas a gente imagina que está numa fase em que a gente tende a cometer muito mais erros em vista dos nossos relacionamentos, tá? Para a vida afetiva, é uma combinação que gera muita ansiedade, tá? É uma combinação que pode até gerar encontros afetivos, né? Ou a gente muito envolvido com alguém no campo do amor, mas esse envolvimento pode trazer alguns conflitos, ou expectativas muito elevadas, ou a pessoa tá numa fase e eu tô na outra,
Ou eu tô, sabe, idealizando muito, achando que já é uma coisa muito definida, sendo que pode não ser, tá? Então aqui a gente tem que ter um filtro muito cauteloso de com quais pessoas a gente se envolve, o que a gente tá esperando dessas pessoas. Se você já tá num relacionamento, pode ser que seja uma fase de indecisões sobre o futuro de vocês, ou mais conflitos simplesmente, tá? No geral, gente, aqui essa combinação, ela fala que existe muita gente em torno de mim. E todo mundo pode querer dar pitaco em tudo, sabe? Então não é a melhor semana para eu ficar ouvindo a opinião de outras pessoas. Não é a melhor semana para eu ficar me cercando de gente que não tá agregando na minha vida, né? Aqui é claro que o enamorado, ele é uma carta que indica eu numa fase de ter que tomar decisões, mas as pessoas ao redor não tem nada a ver com as decisões que eu tenho que tomar. Parece que são decisões muito minhas, sabe? E às vezes o contato com outras pessoas mais me cansa do que me ajuda. Você tá entendendo? Então, assim, aqui nessa semana a gente tá tendo um conflito, uma tensão entre aquilo que eu sinto, né, as minhas emoções e o meu pensamento lógico e racional. Eu tenho que priorizar um pouco mais o meu pensamento lógico e racional. É claro que eu não posso negligenciar emoções nessa fase da minha vida, tá? Mas eu tenho que ter um olhar voltado à razão, ao planejamento de longo prazo, a confiar mais em mim do que em outras pessoas, tá? Não é a hora de delegar um monte de coisa importante que você tem que fazer, muitas vezes vai ser você que vai ter que fazer mesmo, tá? Então a gente tem que ter atenção nesse campo de relacionamentos, tanto profissionais quanto também pessoais, tá? Ainda assim, é uma combinação que mostra pra gente, né, que vocês podem ter uma chance de ter um pouco mais de prazer na semana de vocês. Isso vai ser importante, vai ser crucial. Ter momentos de prazer, ter momentos de relaxamento. Eu tenho algumas pessoas com quem eu posso contar, mas é interessante que eu passe boa parte da semana me orientando pelas minhas vontades, pelas minhas decisões, do que ficar dependendo dos outros, tá? Porque os outros não vão cumprir o mesmo trabalho que eu quero que eles cumpram, nem as mesmas expectativas desse campo pessoal que eu quero que eles cumpram. Aqui a gente tá numa semana da gente ter que julgar as nossas coisas com calma, com tranquilidade e por nós. Tá bom? Vocês têm independência suficiente. Se não está seguro, né, para fazer uma grande decisão na vida, espera um pouco mais, né? Concilie sua rotina com atividades de prazer, de relaxamento, né? Priorize relacionamentos que não tem toda essa densidade, né? Poxa, ao invés de ficar investindo o seu tempo em alguém que te cansa, fala mais com um amigo, fala mais com pessoas que têm uma abordagem um pouco mais leve do que esses relacionamentos que estão pesando para você agora, tá? É uma semana em que vocês não devem se deixar influenciar pela opinião dos outros, né? Podem decidir as coisas muito mais por vocês, que não tem problema, né? Mas se não quiser decidir nada agora, porque tá um pouco mais ansioso, tá com a mente um pouco mais conturbada, deixa para um segundo momento. Vamos fazer o básico bem feito, vamos alinhar nossa rotina, vamos priorizar nosso autocuidado, né? E tocar a semana com mais tranquilidade, sem se cobrar em excesso também pelo futuro, né? Sem se acelerar para já tomar uma grande decisão nessa fase do ano. Beleza? Então agora a gente vai falar para aquarianos, ou lua em aquário, ou ascendente em aquário, né? Se você tem um desses posicionamentos, essa tiragem vai poder ressoar para você de alguma forma. Muito bom, tá? Aquarianos e aquarianas, aqui a gente tem a carta do mundo, né, com 3 de ouros. Gente, aqui a carta do mundo, quase sempre, essa combinação é uma combinação bastante feliz, tá? Não é que necessariamente seja uma combinação milagrosa, tá, pra nossa semana, mas fala assim que os milagres estão nos pequenos detalhes. Tá? Então, às vezes, é justamente quando a gente organiza a nossa rotina, se organiza financeiramente, faz tudo direitinho que a gente se propôs, que a gente consegue grandes êxitos e grandes reconhecimentos. Você que é aquariano, que é aquariana, pode ser que você esteja tendo algum sucesso essa semana com relação a dinheiro, né, ou trabalho, dia a dia de trabalho, tá? Principalmente contatos profissionais. Pode ser que tenha um fornecedor novo, um cliente novo, você tá se mostrando para as pessoas de uma maneira muito mais aberta, muito mais conectada, né? Então faz com que as pessoas percebam vocês,
Passa uma imagem de confiança, passa uma imagem de sabedoria. Pode ser que vocês estejam concluindo uma fase, né? E estruturando passos futuros, né? Ou tendo vontade de aprender alguma coisa nova. Puxa, eu quero fazer um curso, eu quero estudar uma coisa nova, um negócio que tá vindo na minha cabeça. Então pode ser o momento de vocês organizarem, né? Alguma coisa que vai alimentar essa mente de vocês. Também é uma combinação que muitas vezes protege trânsitos, né? Então protege eu dirigir meu carro, protege se eu tiver que fazer alguma viagem. Faz com que eu ocupando ambientes diferentes, eu me deslocando um pouco mais, eu descubro coisas novas sobre mim, sobre a minha vida. Então não deixa de ser uma fase de também ter revelações e algumas alegrias e felicidades, tá? A carta do mundo mostra êxitos e os êxitos de vocês estão nos pequenos detalhes, na manutenção das coisas que vocês têm que fazer, organização financeira, autocuidado, eu fazendo um pouquinho de trabalho por dia, eu me engajando nos estudos que eu tenho que me engajar, né? Então, aprendendo uma coisa nova e aplicando essa coisa que eu aprendi. Não posso ficar só no plano mental, tenho que trazer pra matéria, tenho que testar, errar, deu bom, deu ruim, e aí vocês vão evoluindo aos poucos e vocês têm essa sensação de estar atingindo alguma coisa, né? Lembrando que o Sol ainda tá em Aquário e é uma fase que vocês provavelmente estão se expressando de uma maneira muito mais espontânea, muito mais livre, aprendendo alguma coisa sobre vocês, concluindo um aprendizado, concluindo uma fase, né? Entrando num novo ano, né? Afinal, o Sol tá em Aquário, tá bom? Vamos aproveitar essa fase. Agora a gente vai falar para piscianos, para piscianas, para você que tem um ascendente em peixes, para você que tem uma lua em peixes, tá? Peraí que faltou o arcano menor. Puxa, gente, que coisa boa, gostei demais dessa combinação, tá? Aqui a gente tem uma roda da fortuna, né, juntinho com o 8 de copas, tá? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A roda da fortuna é essa manivela que gira e traz mudanças nas nossas vidas, tá? Que mudanças que são essas? Antes, gente, a gente tinha assim, a roda da fortuna é uma carta que fala que eu tô numa mudança de ciclo. Eu tô tendo que deixar pra trás coisas minhas que antes eu era apegado, tá? Como se fosse isso. A roda da fortuna traz oportunidades novas, chances de crescimento, eu encerrando uma etapa da minha vida e entrando numa etapa nova, tá? Então aqui a gente tem um dinamismo, um movimento de mudança, eu variando os assuntos da minha rotina, eu também tendo que lidar com mudança na minha rotina, até imprevistos, tá? Às vezes é bem material nessa semana também. Mas mais do que isso, num sentido simbólico, eu tô mudando a maneira que eu me mostro frente ao mundo, tá? Só que para piscianos e piscianas, essa mudança não é fácil, tá? Porque aqui a gente tem o 8 de copas envolvido. Então, essas mudanças que vocês estão se propondo, vocês podem não se sentir plenamente autoconfiantes. Vocês podem sentir que, ai, não tava na hora, ai, não era do jeito que eu queria que fosse, ai, porque isso, porque aquilo. Eu fico olhando pro passado, eu fico numa postura nostálgica. Gente, vamos olhar pra frente, vamos olhar pro agora, vamos construir o nosso futuro de uma maneira otimista. Vocês estão tendo uma grande oportunidade de mudar alguma coisa na vida de vocês. Não é que seja necessariamente de trabalho, tá? Como a roda da fortuna tem esse nome, inclusive fortuna, né? Muitas vezes traz situações ou voltadas a trabalho e dinheiro. Só que vocês têm que ter essa postura de olhar pro presente. Não vai ficar olhando pro passado, não vai ficar chorando as pitangas, não vai ficar falando, ai, não, porque eu queria estar mais preparado. Não. A hora é essa, a chance é essa, tá passando na porta, tá? Para oportunidades profissionais. É uma carta boa, tá? É uma combinação boa, só que vocês têm que se desfazer dessa ilusão de ficar olhando para antes e o que era antes. A gente tem que olhar para o presente e para o futuro. Tá bom? Vamos combinar, agora já é mês de fevereiro, caminhando ali pro final de fevereiro, então agora é futuro, tá? Pra relacionamento já é uma combinação um pouco mais complicadinha ali, tá? Porque como tem o 8 de copas, mostra que tem algumas situações um pouco de frustração em algumas relações, alguma coisa precisando ser mudada, se a gente não se empoderar pra mudar, pode caminhar pra alguma coisa ruim no futuro, né? Não é necessariamente uma combinação que indica um término, tá? Mas é uma combinação que indica, ó, tem alguma coisa precisando mudar nesse relacionamento, ou vai mudar por
por bem, né? Eu vou me posicionar, vou falar o que eu preciso, vou também ouvir, ou pode ser que seja uma coisa que vai se fragilizando cada vez mais se a gente não se empoderar dessas mudanças, tá? Agora, com certeza, vocês estão tendo a chance de encerrar um ciclo, deixar coisas do passado no passado. É uma semana já de lua minguante que vocês têm que se envolver com atividades terapêuticas, né? Justamente para promover esse desapego interior e falar, não, gente, eu tô numa nova fase, essa fase tá se abrindo para mim e eu vou me movimentar em direção a ela, tá bom? Sem medo, sem apego, tá bom? Vamos se abrir ao novo sem preconceito. Vamos ver na hora o que vai acontecer, tá bom? E claro que, como eu falei pra vocês, pode trazer algumas mudanças legais com relação ao trabalho e dinheiro, mas com vocês internamente um pouco desconfortáveis, tá? E em relacionamentos vai ser uma combinação que vai pedir por diálogos ativos e uma postura pra gente conseguir mudar aquilo que tá incomodando a gente, tá bom? Então, minha gente, agora a gente finalizou o vídeo, tá? Contem pra mim se vocês gostaram desse modelo ou não, tá? Contem pra mim o que vocês acharam, se ajudou vocês a planejarem de alguma maneira a semana de vocês. Curte o vídeo, se inscreve no canal, eu sou sempre muito grata pelo apoio que vocês me dão e os feedbacks são tudo, tá? Não deixem também de me seguir aí nessas outras redes sociais que estão na legenda, tá? Que lá tem horóscopo mensal, tem semanal, principalmente no Instagram, tá bom? Um beijo grande e boa semana!